noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, tá? Me ajude a evangelizar, né? Coloque aí nos grupos, né? No Face, no WhatsApp, né? Aquela pessoa que ainda não se inscreveu, que ainda não teve oportunidade de fazer um estudo bíblico, tá? Nós estamos oferecendo desde o ano passado um curso bíblico, que eu não conheço, pelo menos eu não conheço, tá? Um curso católico pela internet de graça para você estudar a Sagrada Escritura. Não conheço, tá? Um canal que ensine a Bíblia de graça pela internet. Não conheço. Então, se você quer estudar a Sagrada Escritura, nós estamos aí oferecendo. E começamos lá desde o Antigo Testamento. Começamos lá desde o Gênesis. Eu já tenho aí um curso de Pentateuco. Se você quiser fazer um curso de Pentateuco, já tem aí no canal. Tá? Já estudamos todos os 5 primeiros livros da Bíblia, do Gênesis ao Deuteronômio. E agora estamos estudando os livros históricos. Quantos livros históricos são na Bíblia católica? 16 livros. Já estudamos Josué, Juízes, Ruth e os 2 livros de Samuel. Olha só. Então nós já temos aí praticamente 5 livros já aí. É só você ir aí na nossa playlist Estudo Bíblico. Eu quero fazer um estudo do livro de Josué. Já tem aí, completo. Juízes, Ruth, Samuel, o livro de Samuel. Tá aí. Hoje nós vamos começar o livro de Reis. Na aula passada eu fiz uma introdução. Todo livro da Bíblia tem uma pequena introdução que a igreja faz. Então eu fiz uma pequena introdução. O que o livro aborda, quais são os assuntos. Hoje nós já vamos entrar nos textos bíblicos. Claro, gente, que eu não vou ler tudo, versículo por versículo. Nós vamos pegar aquelas partes principais de cada livro, trazer para a nossa vida de hoje. Qual é a interpretação que nós podemos fazer hoje, num contexto cristão, lembrando que o Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus, tá? Deus escolheu um povo, o povo de Israel, e desse povo vai nascer o Messias. Então Deus preparou, foi educando esse povo judeu, povo de Israel, até chegar à plenitude dos tempos, como diz São Paulo, onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele prepara o Novo. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, como que eu tenho que ler o Antigo Testamento? Sabendo que ele é uma preparação para o Novo, para a chegada de Jesus. O Antigo se cumpre
com a chegada de Jesus, o Messias, esperado. Tá? Então, gente, se a gente não tiver esse entendimento do Antigo Testamento, a gente não entende nada. Tá? Então, hoje, abra sua Bíblia. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, mas pode ser qualquer Bíblia católica, pode ser a da Ave Maria, qualquer Bíblia, né, católica você pode abrir. Mas se você tiver com a de Jerusalém, é a página 400. Minhas vistas não estão. 469 da Bíblia de Jerusalém, se você quiser me acompanhar. Hoje, então, nós vamos começar o livro dos Reis. São 2 livros, então é bem grande, nós vamos gastar bastante tempo. É um livro bem grande, ele aborda bastante coisa da história do povo judeu, não é? Então, são 2 livros, então nós vamos aí percorrer um bom tempo nesses livros, mas tem passagens importantíssimas que a gente pode tirar bastante proveito para a nossa vida de hoje, tá? Hoje nós vamos começar no primeiro capítulo do livro de Reis, que fala da sucessão de Davi, o finalzinho da vida do rei Davi, que foi o maior rei de Israel. Ele reinou praticamente sobre todas as tribos de Israel. Tá? Ele foi o maior rei, foi o rei segundo o coração de Deus, diz lá o livro de Atos. Não é? Então, claro, ele teve os seus erros humanos, todos nós as temos, mas foi um rei maravilhoso. Só que ele já estava velho, ele já estava no final da vida dele, ele já sabia que ia morrer, então ele deixou um sucessor. O sucessor dele foi o filho dele, Salomão, não é? Que Deus tinha falado através do profeta Natã. Isso nós vimos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, onde Natã fala que o filho dele, o sucessor dele, seria o filho dele, ou seja, Salomão. Tá? Então aqui, nesse primeiro capítulo, no primeiro e segundo capítulo de Reis, vai contar essa sucessão de Davi para Salomão. Então hoje nós vamos estudar o finalzinho da vida de Davi e ele passando o reinado para o seu filho Salomão. Só que nós vamos ver também uma coisa muito triste, que é a briga pelo reino, pelo poder. A gente vê muito isso hoje. Não é? As pessoas querendo ser mais do que o outro, aí pisa no outro, não é? Cada um quer ser mais do que o outro. Até dentro da igreja a gente vê isso, um querendo, né, aparecer mais do que Jesus. Fazer o quê? Só que tinha o rei que era eleito legitimamente, Salomão, e um outro filho de Davi chamado Adonias, que se autoproclamou rei, queria o trono, queria o poder. Então nós vamos ver aí 2 reis, né? O rei verdadeiro, que era sagrado pelo sacerdote, e aquele que se autoproclamava rei. Davi, gente, ele teve muitas mulheres, ele tinha muitos filhos, só que infelizmente os filhos dele não seguiam, né, os passos do pai. Né? Não foram boas pessoas, não foram bons filhos. Até com o próprio rei mesmo, queria matar o próprio rei, nós vimos nas aulas passadas. Né? Então nós vamos ver aí uma briga entre irmãos, né, para suceder Davi no trono, né? Ou seja, poder, querendo, né, aparecer mais, né? Mas o trono mesmo que passou, né, que Deus queria mesmo era Salomão, filho de Davi. Ok? Então nós vamos ver, né? Vamos estudar um pouquinho sobre isso daí. Tá bom, gente? Então vamos lá. A sucessão de Davi. A velhice de Davi. Então Davi já estava velho, já estava no finalzinho da sua vida. O rei Davi estava velho. Estou aí no capítulo 1, versículo 1. Com idade avançada, por mais que lhe pusessem vestes, não conseguia se aquecer. Disseram-lhe então seus servos: procure para o Senhor nosso rei uma jovem virgem que assista ao rei e cuide dele. Ela dormirá sobre o seu seio e o Senhor nosso rei se aquecerá.
Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abisag de Sunã e trouxeram ao rei. Então, gente, essa mulher, ela ficou ali cuidando do rei, mas ela não foi mulher dele, né? Ela só cuidou dele, né? No finalzinho da vida, né? Quem tem essa graça de conseguir alguém para cuidar, ótimo, né? Então, ela não foi mulher de Davi. Davi tinha muitas mulheres, mas ela foi ali para cuidar de Davi, na velhice dele. Então, né, aqueles que já estão numa idade avançada, mesmo que já sejam viúvos, né, é bom ter uma pessoa para cuidar. A Davi aqui, então, procurou uma jovem, né, para cuidar dele. Essa jovem era extremamente bela, não é? Eu lembro do Padre Léo, né? Claro que eles não vão escolher mulher feia para cuidar do rei, não é? Então ela era extremamente bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo, mas ele não a possuiu, ou seja, ela não foi mulher dele, ela só cuidava dele, mas ela não teve nenhuma relação com ele, nem em termos de marido e mulher. Ora, Adonias, que era filho de Davi, não é? Disse: sou eu quem vou reinar. Então, olha aí, ele disse para ele próprio: eu vou reinar. Gente, o reinado não é a pessoa, tem que ser escolhido por Deus. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, para você terminar de ler. Arranjou para si um carro e cavalos, além de 50 homens que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, ou seja, o rei Davi, não o repreendeu, dizendo: por que fazes isso? Davi, ele era muito condescendente com os filhos. Todo pai é assim. Mesmo que o filho esteja errado, o pai às vezes passa a mão na cabeça do filho. Ele era também extraordinariamente belo, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Absalão era aquele filho de Davi que morreu, né, lá em guerra, lá com Joabe, nós vimos nas aulas anteriores. Entrou em entendimento com Joabe e com o sacerdote Abiatar, que aderiram ao partido de Adonias. Olha aí, então Joabe, que era a favor de Davi, largou Davi e ficou com o filho dele, Adonias, por causa do poder. Porque você viu que Davi já era velho, já ia morrer, ele acabou seguindo Adonias. Não é? Mas o sacerdote Sadoque, não é? E o profeta Natã, Semeei e seus companheiros, bem como os valentes de Davi, não estavam do lado de Adonias. Então, Joabe ficou do lado de Adonias, mas Davi também tinha aqueles que o seguiam, né? Que era o profeta Natã e os sacerdotes também, que não seguia Adonias, seguia Davi, foi fiel a Davi. Quando certa vez Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados juntos à pedra que escorregava, situava perto da fonte, convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Então, gente, aqui algumas coisas para a gente comentar. Ele se autoproclamou rei, coisa que ele não podia fazer, e começou a ele próprio oferecer sacrifícios a Deus, coisa que não era o rei quem fazia, era o sacerdote. Né? As 12 tribos de Israel tinha a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. Essa tribo é que oferecia a Deus o sacrifício. Tá? Então, olha só, ele fez duas coisas erradas. Adonias, filho de Davi, se autoproclamou rei, e outra, Davi ainda estava vivo. Então ele não podia fazer aquilo. Ainda ofereceu sacrifício que não era para ele fazer também. Era o sacerdote. Então, o que nós podemos entender para o nosso contexto cristão de hoje? Não é? O leigo, ele não pode se autoproclamar sacerdote, muito menos oferecer um sacrifício, que é a Santa Missa. Então, para nós hoje, quem oferece são os sacerdotes,
que são ordenados. Então nós leigos, nós não podemos celebrar missa, por exemplo. Oferecer a Deus um sacrifício. Quem oferece o sacrifício em nome de Deus é o sacerdote, por isso que ele recebe o sacramento da ordem. As mãos dele são ungidas para isso. Então por isso que o leigo não pode celebrar a missa. Ele pode pedir a bênção de Deus. Isso aí nós podemos fazer. Mas eu não posso, por exemplo, celebrar nenhum sacramento. A não ser o batismo em perigo de morte e o casamento se não tiver padre, com autorização do bispo. Mas os sacramentos, só quem pode ministrar é aquele que é ordenado. Então, a gente vê aí Adonias fazendo o que não era correto fazer. E a igreja hoje ensina a mesma coisa. Só o sacerdote, aquele que é ordenado, é que pode ministrar os sacramentos. Entendeu? Então foi uma coisa errada que Adonias fez. Então o profeta Natã disse a Betsabeia. Quem é Betsabeia? Mãe de Salomão. Mãe de Salomão. Não ficaste sabendo que Adonias proclamou ser rei sem que Davi, nosso Senhor, o soubesse? Pois olha, vou agora dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Porque o profeta ficou com medo do Adonias querer matar, depois que Davi morresse, que ele matasse o próprio irmão e a própria, que não era a mãe dele, era a mãe de Salomão apenas. Vai ter com o rei Davi e diz a ele: Senhor meu rei, porventura não jurastes a tua serva que Salomão teu filho reinará depois de mim, e é ele que sentará no teu trono? Por que então Adonias se tornou rei? E enquanto ainda estiveres lá, falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas palavras. Lembrando, gente, que o profeta, ele fala em nome de Deus. E Deus queria que o rei fosse Salomão e não Adonias. Tá? Então o profeta falou para ela, vai lá, conversa com o rei, fala que o outro filho dele se autoproclamou rei, mas que o rei tem que ser Salomão e não Adonias. Foi aquilo que eu falei. É Deus quem escolhe. Tá? É uma vocação. Essas coisas, gente, de Deus, para você servir a Deus, tem que ser um chamado. É uma vocação, não é para qualquer um. Uma vez eu queria ser padre, mas não era a minha vocação. Então, a gente tem que ouvir a voz de Deus para ver o que Deus quer de nós. Deus não me queria como padre, Deus me queria como catequista. Entendeu? Então, ouve a voz de Deus. O que Deus quer de mim? E Deus você vai só você parar um tempo para ouvir a voz de Deus e Deus vai falar com você. Betsabeia então foi ter com o rei em seu aposento. Ora, o rei estava muito velho e Abisaque o servia. Já expliquei sobre a mulher, Betsabeia se inclinou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe perguntou: o que deseja? Eu já expliquei sobre isso várias vezes. Se prostrar é sinal de respeito, porque o rei ali representava o próprio Deus. São os nossos sacerdotes. Então, antigamente a gente beijava a mão do padre. Hoje você deve pedir a bênção do sacerdote. Eu, quando chego em frente do sacerdote, eu peço a bênção. Seja padre, diácono, bispo, benção padre. Até isso, gente, se perdeu. Antigamente a gente beijava a mão do padre, não para adorar o padre, por causa daquilo que ele representa. As mãos dele são, quando ele, já falei, vou tornar a falar, quando ele é ordenado, as mãos dele são ungidas, nós vamos ver aqui, com óleo, para abençoar o povo, celebrar os sacramentos. Então, quando você pede a bênção do diácono, do sacerdote, do bispo ou do papa, é porque ele representa ali o próprio Deus. É um representante de Deus ali para nós. Então nós não estamos adorando ele, é um sinal de reverência. Antigamente era assim. Então aqui nós vemos ela se inclinando diante do rei. Está vendo? Não para adorar o rei, mas pelo cargo que ele ocupava. Ela respondeu: meu senhor, juraste a tua serva, pelo Senhor teu Deus,
teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se sentará no teu trono. Ora, eis que agora Adonias se tornou rei, e tu, Senhor meu rei, não sabes disso. Então, Adonias se autoproclamou rei sem autorização de Davi. Está vendo? Ele imolou grande número de touros, bezerros e ovelhas, e convidou todos os príncipes reais, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército. Mas não convidou o teu servo Salomão, claro, porque ele fez tudo aquilo ali, né, contra a vontade do rei, né? Ainda imolou, né, ofereceu um sacrifício, coisa também que ele não podia ter feito. Contudo, é para ti, Senhor meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques quem lhe sentará sobre o trono do Senhor meu rei, depois dele. Senão, quando o Senhor meu rei tiver adormecido, ou seja, morrido, com os teus pais, eu e o meu filho Salomão seremos tidos como culpados. Então ela estava com medo que depois que Davi morresse, que Adonias matasse tanto Salomão quanto ela. Entendeu? Ela ainda estava falando com o rei quando chegou o profeta Natã. Anunciaram ao rei: o profeta Natã está aí. Lembrando que o profeta, né, fala em nome de Deus. Ele veio perante o rei e se prostrou diante dele. Está vendo? Todos se prostravam diante do rei. Com o rosto por terra, disse Natã: Senhor meu rei, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar inúmeros touros, bezerros e ovelhas, tendo convidado todos os filhos do rei, os oficiais do exército e o sacerdote Abiatar, e eis que estão comendo e bebendo em sua presença e gritando: viva o rei Adonias! Tudo aquilo que eles não podiam fazer. Mas não convidou a mim teu servo, nem o sacerdote Sadoc, nem o Senhor meu rei, que isto se fez, sem que tenhas, e nem o teu servo Salomão. Porventura foi por ordem do Senhor meu rei que isso se fez, sem que tenhas indicado a teus servos quem sucederia o trono do Senhor meu rei. Então, estava todo mundo indignado, né? Porque Adonias se autoproclamou rei, inclusive fazendo uma coisa terrível, porque o rei ainda estava vivo. Davi ainda estava vivo, então o rei ainda era Davi, né? Então ele se autoproclamou rei, coisa que ele não podia fazer, não é? Outra coisa, né? Tem muita gente falando aí mal do Papa Francisco, que o Papa Francisco não é Papa. Gente, o Papa Francisco é Papa legítimo. A igreja já teve muitos antipapas, papas que não eram legítimos, que eram eleitos pelo povo. Não pode. A igreja não é uma democracia. Não, a igreja vem de Deus. Não é? Então, se a igreja fosse uma democracia, já teria acabado há muito tempo. Não é o povo que escolhe o Papa. Não, é Deus quem escolhe. Por isso que os cardeais lá se reúnem quando o Papa morre. Não é? O Papa pode renunciar? Pode renunciar. Igual o Papa Bento XVI, né? Falaram um monte de besteira aí. Não, se o Papa ele acha que ele não tem condições de governar a igreja, ele pode renunciar, não tem problema nenhum. Aí vai lá e escolhe outro, mas é a igreja que tem que escolher, não é o povo. Entendeu? Então, na igreja houveram muitos antipapas. Então, gente, na igreja tem uma hierarquia. É o Papa, os bispos, presbíteros, os padres e os diáconos. Todos eles têm que ser ordenados pela igreja, não é pelo povo. Nós já tivemos muito isso na história da igreja. Antipapas, bispos também que não eram, romperam com o Papa, né? Sacerdotes também que não estão em comunhão com o bispo. Aí não. Se aquele padre, se aquele bispo não está em comunhão com o Papa, você não precisa seguir ele. Porque aí ele não tem o aval da sucessão apostólica. Entendeu? Então, gente, para se proclamar bispo, padre, né,
E papa tem que ser ordenado pela igreja, não pelo povo. Senão vira um antipapa. Entendeu? Mesma coisa que acontecia aqui. Tá? Só que Davi vai colocar então como seu sucessor Salomão. Nós vamos ver aí agora. Tá? O rei Davi respondeu: chamai para mim Betsabeia. Ela veio perante o rei e ficou de pé diante dele. Então o rei fez este juramento. Olha aí, tá vendo? Então, gente, às vezes a gente precisa fazer alguns juramentos, né? Diante da Bíblia, né? Quando a gente vai se casar, o sacerdote também faz juramento, não é? Então, todo sacramento a gente precisa fazer algum juramento. Então aqui, né, o rei também fez um juramento. Pela vida do Senhor, que me livrou de todas as angústias. Olha como é que Davi, né, tinha fé em Deus, se encomendava a Deus. Como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, que teu filho Salomão haveria de reinar depois de mim, e se sentaria em meu lugar no trono, assim o farei hoje mesmo. Betsabeia se inclinou com o rosto por terra, prostrou-se diante do rei e disse: viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Prostrou-se diante do rei e disse: viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Depois o rei Davi ordenou: chamai para mim o sacerdote. Olha só o que Davi fez, hein? Ele era o rei, mas não era ele que ordenava um outro rei, não, era o sacerdote. Então ele manda chamar o sacerdote para que o sacerdote viesse ordenar Salomão como seu sucessor depois que ele morresse. Então Davi mandou chamar o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e o filho de Joiada. Eles vieram perante o rei, e este lhes disse: tomai convosco a guarda real, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e fazei-o descer até Geom. Era assim que eles se autoproclamavam o rei, entendeu? Lá o sacerdote Sadoc e o profeta Natã o ungirão o rei de Israel. Vós tocareis a trombeta e gritareis: viva o rei Salomão. Então agora vai valer. Agora sim, agora Deus vai ungir. Entendeu? Então o do Adonias foi falso. Agora vem a unção verdadeira. Tá? Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar, pois foi a ele que instituí chefe sobre Israel e sobre Judá. Olha aí, tá vendo? Israel e Judá. Por quê? Porque Judá Davi era da tribo de Judá, Salomão também, e depois Jesus também era da tribo de Judá. Tá vendo? Olha que interessante. Responderam ao rei: amém, que assim o ordene. Olha aí, tá vendo? Então tem que ser ordenado, como o sacramento da ordem que eu já expliquei. Tá? Ordene o Senhor, o Deus do Senhor meu rei, como o Senhor esteve, né? Como Deus esteve com o Senhor meu rei, que ele esteja com Salomão, e que ele exalte o seu trono mais do que o de Davi, meu senhor. Olha que coisa bonita. Desceram, pois, os sacerdotes Sadoc, o profeta Natã e o filho de Joiada, tá? E fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o conduziram a Geom. Olha isso aqui que é importante, ó, capítulo 1, versículo 39. Se você puder até riscar com um lápis ou uma caneta, seria interessante. Olha o que diz o versículo 39 do primeiro capítulo. O sacerdote Sadoc, vou ler bem devagar para você entender. O sacerdote Sadoc, tá, apanhou na tenda o quê? Né? Ali, como se fosse a igreja hoje. Né? O chifre de óleo e ungiu Salomão. A igreja faz isso até hoje com o sacerdote. A igreja unge as mãos do sacerdote com óleo. Por isso que ele pode celebrar os sacramentos e abençoar o povo. As mãos dele são ungidas.
Tá? Então, olha da onde que a igreja tira. Tá? Ungiu com óleo Salomão, soaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão. Então foi ungido por Deus, como os padres são ungidos por Deus. Por gente que uma vez padre, padre para sempre. Até aquele padre que deixa de ser padre e vai se casar, ele continua padre. Ele não perde o poder dele. Ele deixa de ser sacerdote. Ele não pode celebrar mais, porque ele fez um juramento, não é? E ele deixou aquilo ali para se casar. Mas a unção, o poder dele continua. Ele pode, em uma pessoa em perigo de morte, ele pode até confessar uma pessoa, pode dar unção dos enfermos, porque ele continua padre, ele só não está exercendo. Então, olha o poder do sacerdote. Entendeu? Ele não perde, uma vez padre, padre para sempre. Não tem como apagar. Assim como a gente não pode apagar o batismo, o sacramento da ordem também. Uma vez diácono, uma vez padre, uma vez bispo, uma vez papa, para sempre. Vai morrer sim. Então, olha a importância, né, de uma ordenação. Não sei se você já assistiu uma ordenação de um sacerdote. É a coisa mais linda do mundo. Coloque aí, ordenação sacerdotal. É lindo, é uma coisa linda, maravilhosa. Se a gente soubesse o que é uma ordenação, gente, é um poder sagrado, é um poder divino. Tá? Então é uma coisa maravilhosa, né? Muito bonito. E vem lá do Antigo Testamento. Viva o rei Salomão. Depois todo o povo subiu atrás dele, tocando flauta e exaltando com tão grande júbilo, que a terra se fendia com seus clamores. Então o povo começou a clamar Salomão como rei. Por isso que quando o Papa é eleito, né, a cidade toda de Roma lá fala: habemus Papa, já temos Papa, aquela fumaça branca. Não é? E o povo todo, né, começa a louvar e bendizer a Deus. A igreja tem agora um novo chefe. Né? Então também é muito bonito também a eleição papal também. Eu já pude ver algumas, né? Já acompanhei do Papa Bento XVI, do Papa Francisco. É muito bonito quando é eleito Papa, é muito bonito. Aí agora vai acontecer o quê? Eles vão ficar com medo. Né? Aqueles usurpadores lá vão ficar com medo. Adonias vai ficar com medo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram o barulho e tinham acabado a refeição. Não é? Joabe ouviu o mesmo toque de trombeta e perguntou: por que este barulho e alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonathan, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias disse: entra, pois é um homem honesto e certamente vai trazer boas notícias. Jonathan respondeu a Adonias: de fato, o rei Davi, nosso senhor, acabou de proclamar Salomão rei. Adonias deve ter ficado, as pernas dele deve ter tremido, né? Ele sabia que ele tinha feito uma coisa errada. Então vieram falar para ele: ó, o rei Davi ungiu Salomão como rei. Ele deve ter ficado com medo. O rei mandou junto com ele o sacerdote Sadoc e o profeta Natã, Banaias, filho de Joiada, né? E o povo fizeram montar na mula do rei, e o sacerdote e o profeta ungiram o rei, né? Voltaram de lá soltando gritos de alegria, e a cidade está alvoroçada. E é esse o rumor que acaba de ouvir. Então, gente, ele deve ter ficado realmente com medo. Além disso, Salomão já está sentado no trono real. E os oficiais do rei já vieram felicitar o rei Davi, nosso Senhor, dizendo: que teu Deus glorifique o nome de Salomão mais do que o teu, e que ele engrandeça o seu trono mais do que o teu. E então o rei se prostrou sobre o seu leito, e assim falou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje alguém sentar-se sobre o meu trono. Então, isso tudo chegou aos ouvidos lá do rei falso, e ele ficou com medo, porque ele sabia que só quem podia ungir era Deus, através do profeta. Entendeu? Então ele ficou com medo. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico. Olha aí, tá vendo? Por isso que a gente não pode tentar a Deus.
Depois a gente fica, depois, né, que a gente faz a coisa errada, aí que a gente vê que a gente fez coisa errada. Eles entraram em pânico, levantaram-se e cada qual partiu para... Dá até vontade de rir. Cada um partiu para um lado. Ficaram com medo, lógico. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. Né? Do altar ali, né? Da tenda, onde eles colocavam a arca da aliança ali. A notícia foi comunicada a Salomão com estas palavras: eis que Adonias teve medo do rei Salomão e se agarrou aos chifres do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não mandará matar o seu servo à espada. Salomão respondeu: se ele se portar como uma pessoa honesta, nem sequer um dos seus cabelos cairá por terra. Olha como é que Salomão era sábio. Se ele se comportar bem, se ele for uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, ele não vai morrer. Mas se ele for para o mau caminho, ele vai morrer. Mas se for surpreendido em falta, morrerá, ou seja, pecado. E o rei Salomão ordenou que o descessem do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei Salomão, que lhe disse: vai para casa. Então Salomão não matou ele podia, se ele quisesse, ele era o rei, ele poderia até matar, né, o próprio irmão, que usurpou ali o trono dele, mas ele não matou, mandou ele embora. E ele falou uma coisa bonita: se você, né, for uma pessoa honesta, você não vai morrer, mas se você for para o mau caminho, você vai morrer. Isso aí, gente, é uma coisa importante para a gente entender. Dom Bosco, ele falava uma frase muito bonita: nós temos que ser bons cristãos e honestos cidadãos. Olha a coisa bonita. Né? Um santo da igreja que falou isso. Nós temos que ser bons cristãos e honestos cidadãos. Então temos que ser pessoas de fé e pessoas honestas. Né? Por quê? Porque nós somos, né, se nós somos cristãos, nós temos que dar exemplo. É o testemunho. Né? E não andar no mau caminho, não andar, né, no pecado. Por quê? Se a gente andar no pecado, a gente vai morrer. Talvez a gente não vá morrer fisicamente, mas vai morrer espiritualmente, porque o pecado leva à morte, a morte espiritual leva para o inferno. Então, trazendo para o nosso contexto de hoje, é isso, né, que nós podemos dizer, né, que a gente possa ser, né, pessoas de fé, honestos e escolher, não o pecado, mas escolher viver uma vida de santidade, uma vida diante de Deus, servindo a Deus. No capítulo 2, vai falar da morte de Davi. Né? Davi vai morrer. Aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão. Olha que coisa bonita, gente. Né? Que a gente possa ter essa graça quando a gente estiver no final da nossa vida, né? Que a gente possa ter essa graça, né, de falar coisas bonitas para aqueles que, né, estão perto de nós. Olha o que Davi falou para o filho dele. Davi falou para o rei Salomão: vou seguir o caminho de todos, ou seja, vou morrer. Seja forte e porta-te varonilmente, como um homem que você é. Seguirás a observância do Senhor teu Deus, andando em teus caminhos, observando os seus estatutos e os seus mandamentos. Olha aí. Então, que você possa falar isso para o seu filho. Né? Que você seja, né, segue a Deus, segue os mandamentos. Por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento: quer ser feliz? Siga os mandamentos. Os mandamentos não caducam, não. É para todo mundo. Tem gente que acha que os mandamentos é só lá para aquele povo. Não, é para todo mundo. Segue os mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés. Porque eles só tinham a lei de Moisés. Para nós hoje, os mandamentos e o Novo Testamento. Nós temos hoje a nossa regra, que é o Novo Testamento. E também os mandamentos, que não caducaram. Tá? Como estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Olha aí, então se você seguir fielmente a Deus,
Deus vai te abençoar. É isso que ele está falando. Para que o Senhor cumpra a promessa que me fez, dizendo: se os teus filhos conservarem boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Então, Deus prometeu. Enquanto o povo andasse nos caminhos de Deus, Deus ia abençoar o povo. Se o rei andasse nos caminhos de Deus, a gente vai ver que depois, infelizmente, muitos reis vão seguir a idolatria, outros deuses, infelizmente. Tá? O trono de Israel, porque Israel é o povo escolhido. Sabes também o que me fez Joabe, o que fez os 2 chefes do exército de Israel, tá? Dos quais matou, vingando em tempo de paz o sangue derramado, a guerra, e manchando de sangue inocente o cinturão de seus rins, a sandália de seus pés. Agirás com acerto, não deixando que seus cabelos brancos deixam em paz ao Sheol. O Sheol, gente, é para onde iam aqueles que morriam. Eles ainda não tinham a nossa compreensão de céu, inferno, purgatório. Então, para eles, todo mundo ia para o Sheol. O Sheol era o interior da terra, tá? O Hades. Todos iam para a mansão dos mortos. Traduzindo hoje, a mansão dos mortos. Ok? Aos filhos de Berzelai, porém, tu o tratarás com bondade, e eles estarão entre os que comem a tua mesa. Pois tal foi o auxílio que me prestaram quando eu fugia diante do teu irmão Absalão. Então, tá vendo como é que Davi era uma pessoa honesta? Aqueles que me ajudaram, você não vai fazer mal. Eles me ajudaram. Isso aí chama-se gratidão. É uma palavra também muito desgastada hoje. Você que tem gratidão, você tem tudo. Aquela pessoa que te fez o bem, você deve agradecer, você deve, aquela pessoa uma vez me ajudou, então você deve ser grato àquela pessoa. Tá? Tens contigo Semeei, da tribo de Benjamim, que me amaldiçoou violentamente no dia em que parti para Mahanaim, mas como ele desceu para me encontrar no Jordão, jurei pelo Senhor que eu não o mataria pela espada. Tu agora não o deixarás impune, sensato como és, saberás como tratá-lo, para fazer descer ao Sheol com o sangue os seus cabelos brancos. Então, Davi falou para Salomão, eu não matei, ele me amaldiçoou, mas eu não o matei pela espada. Mas agora você é o rei, a vida dele está nas tuas mãos, você faz dele o que você achar melhor. Ok? E Davi adormeceu, ou seja, morreu, com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, em Jerusalém. Está lá até hoje o túmulo de Davi. O reinado de Davi sobre Israel durou 40 anos. Em Hebrom durou 7 anos e em Jerusalém 33 anos. Foi o maior rei de Israel. Tá? Então Davi foi o maior rei de Israel e ali ele morreu e passou a coroa para Salomão. Tá? E aí vai acontecer a morte de Adonias. Adonias vai morrer. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua realeza consolidou-se fortemente. Por quê? Porque Deus estava com ele. Assim como Deus estava com Davi, estava com Salomão. Então o reino dele só foi aumentando, só foi crescendo. Então, por isso que você tem que pedir sempre para a sua vida a bênção de Deus. Tá? Adonias foi ter com Betsabeia, a mãe de Salomão. Ela perguntou, é pacífica a tua vinda? Ele respondeu, sim. E disse, tenho algo a lhe dizer. Ela respondeu, fala. E ele falou, bem sabes que a realeza me pertencia. Pertencia a coisa nenhuma. Olha como é que ele é astuto. Pertencia a ele coisa nenhuma. E que todo Israel esperava que eu me tornasse rei. Mentira. Claro que não. O rei sempre foi Davi e depois seria Salomão.
mas a realeza me escapou e foi dada a meu irmão, porque o Senhor lhe havia destinado. Agora só tenho um pedido a fazer-te, não me recuses. Ela respondeu, fala. E ele falou, diz, eu te peço ao rei Salomão, pois ele nada te negará, que me dê Abisag de Sunã como esposa, aquela que tinha sido, que tinha cuidado de Davi, mas não tinha sido mulher de Davi. Então, olha só, como ele estava de olho na mulher, ele não teve coragem de pedir diretamente para Salomão, ele foi pedir para a mãe dele, porque ele sabia que a mãe dele poderia conseguir a graça, não é? Diante de Salomão. Ela então disse, ela respondeu, eu falarei ao rei em teu favor. Betsabé foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe falar de Adonias, e o rei se ergueu para ir ao seu encontro e se prostrou diante dela. Depois sentou-se no trono e mandou colocar um assento para a mãe do rei, e ela sentou-se à sua direita. Olha que interessante. Salomão, que era o rei, se prostrou diante da mãe, não para adorá-la, mas porque ela é mãe. Mãe, gente, outra coisa, mãe, ela tem poder de bênção para seus filhos. Já falei sobre isso. Então, olha só, Salomão como rei se prostrou diante da mãe e colocou ali uma cadeira à direita dele. Isso te faz lembrar alguma coisa? Quem está à direita de Deus? É Jesus. E essa mulher aí é figura de Nossa Senhora. Quer dizer o quê? Que Jesus não nega nada para sua mãe. Isso quem falou, gente, não fui eu. Scott Hahn, aquele ex-pastor protestante que eu falo muito dele aqui. Ele escreveu um livro sobre Nossa Senhora. Um ex-pastor escrevendo sobre Nossa Senhora. Ele cita esse texto. Assim como a mãe de Salomão... Olha só, cheguei a me arrepiar. Assim como a mãe de Salomão, ele se prostrou diante dela e falou que ele não nega nada para ela. Você acha que Jesus vai negar um pedido da mãe dele? Como aconteceu lá nas bodas de Canaã, João capítulo 2. Eu vou fazer o milagre porque a senhora pediu. Não é a minha hora ainda, mas como a senhora pediu, eu vou fazer o milagre. Olha só como Jesus ama a sua mãe. Como Salomão amava a sua mãe. E você também deve amar a sua. Independente se a sua mãe foi boa ou não. Porque ela te deu a vida. Honra teu pai e tua mãe. É um mandamento. Olha só a importância da mãe. Tá vendo? E olha o que Salomão fez, hein? Assim como Salomão, que era o rei. O nosso rei é Jesus. Aquele filme O Alto da Compadecida, eu já falei sobre esse filme aqui. Aquela parte é maravilhosa, que Jesus está sentado no trono, o diabo nos acusando, e quem é a nossa advogada? É a Virgem Maria. Então pede para a mãe. Pede para Nossa Senhora que ela vai lá e pede para Jesus. E Jesus não nega nada para ela. Se for bom para nós. Aqui, o Adonias não vai ser atendido. Por quê? Porque ele está ali enrolando, ele está fazendo a intenção dele era amar. Mas, quando a intenção é boa, peça para Nossa Senhora. Se não for contrária à lei de Deus, ela vai pedir para Jesus. Não vai pedir qualquer coisa também. Tem gente que pede cada coisa, mas se for para nossa salvação, Nossa Senhora vai lá e pede para Jesus. E ele não nega nada. A igreja ensina isso. Pede à mãe que o filho atende. Tá? Então, ele colocou lá um lugar para ela e disse: tenho um pedido para te fazer, não me negues. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, que não te negarei. Ela respondeu: que dê Abisai de Sunã como esposa teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão disse à sua mãe: e por que pedes para Adonias Abisag de Sunã? Pede também para ele a realeza, pois ele é meu irmão mais velho, e já tem de seu lado o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Sarvi. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me faça este mal e mande mais algum outro, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que pronunciou. Pois bem, pela vida do Senhor, que me confirmou,
e me fez sentar no trono de Davi meu pai, e que me deu uma casa como prometeu, hoje mesmo Adonias estará morto. E o rei Salomão encarregou disso a Banaías, filho de Joiada, que o feriu e ele morreu. Então, por que Salomão não atendeu a sua mãe? Por quê? Porque o Adonias, ele enganou a mãe dele. Né? Ele tinha inveja de Salomão. E ele queria aquela mulher que não era mulher dele. Era cuidadora do rei. Né? Mas como ele estava de olho nela e ele não conseguiu por bem, ele usou a mãe dele para que chegasse até Salomão. Só que ele tinha inveja de Salomão. Ele queria, tanto que ele fala no começo, eu era para ser rei, não Salomão. Então, ele queria no começo colocar a própria mãe contra o filho. E o rei foi lá e mandou matar, porque Salomão tinha a bênção de Deus. Salomão tinha a inteligência. E ele foi lá e mandou matá-lo. Entendeu? Fechando aí, gente, esse capítulo 2, né? Joabe também vai morrer. Por quê? Porque Joabe largou Davi para seguir Adonias. Não é? Então, quando a notícia, né, da morte de Adonias chegou a Joabe, que tinha apoiado Adonias, embora não tivesse apoiado Absalão, ele se refugiou na tenda do Senhor e se agarrou aos chifres do altar, o mesmo que Adonias tinha feito. Não é? Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda do Senhor e se acha junto do altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: que há contigo para te refugiares junto do altar? Joabe respondeu: tive medo de ti e me refugiei junto do Senhor. Agora, né? Agora que o Adonias estava morto, ele se lembrou de Deus? Se lembrou de Salomão? Isso aí, gente, chama-se conveniência. Que a gente nunca busque Deus por conveniência. Não é? Então Salomão mandou o filho de Joiada dizendo: vai e mata-o. Ele foi à tenda do Senhor e disse: o rei ordena, sai. Não, respondeu ele, eu morrerei aqui. Ele levou a resposta ao rei. Eis que Joabe disse e o que me respondeu. O rei lhe disse: faz como ele disse, mata-o e depois sepulta-o. Assim tirarás hoje de cima de mim, de cima da casa de meu pai, o sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou a espada 2 homens justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse: Abner, chefe do exército de Israel, e Amasa, né, chefe do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue dele sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre. Mas que Davi e sua descendência, e sua dinastia e seu trono gozem sempre de paz da parte do Senhor, porque da descendência de Davi vai nascer o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. O filho de Joiada partiu, feriu Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei colocou Banaias, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar colocou o sacerdote Sadoc. E depois, para encerrar a nossa aula de hoje, né, o rei mandou chamar Semeei e lhe disse: constrói, né, uma casa em Jerusalém, onde habitarás, e nela não sairás para lugar nenhum. No dia que saíres e atravessares, morrerás. Teu sangue recairá sobre a tua cabeça. Semeei respondeu ao rei Salomão: está bem, teu servo fará como o Senhor meu rei ordenou, e permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Então ele fez um juramento, que ele não queria sair de Jerusalém. Mas, decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos fugiram, tá? E avisaram a Semeei: teus escravos fugiram. Então Semeei preparou-se, selou seu jumento e partiu, né? E ele foi atrás dos escravos. E contaram a Salomão.
que ele tinha saído de Jerusalém atrás dos escravos. O rei mandou chamar e o disse: porventura não te fiz jurar pelo Senhor, e te avisei dizendo, no dia em que saíres para onde quer que fores, né, você morreria? E tu respondeu que sim. Por que então não observaste o juramento que o Senhor te ordenou e te havia dado? Depois o rei disse, né, Salomão disse: bem conheces todo o mal que fizeste a meu pai Davi. O Senhor vai fazer recair sobre tua maldade, sobre a tua própria cabeça. Mas bendito seja o rei Salomão, e que o trono de Davi permaneça diante do Senhor para sempre. O rei deu ordens, né, para que matasse Semeei, e este morreu. E a realeza então consolidou-se nas mãos de Salomão. Então, gente, ele tinha feito um juramento que ele não iria sair dali, mas ele acabou saindo. Então, ele acabou morrendo, porque ele jurou diante de Deus. Não é? Então, Jesus fala para a gente não jurar. Mas a gente às vezes faz alguns juramentos, como eu já falei. A gente vai se casar, né? Os sacramentos, a maioria dos sacramentos a gente faz algum juramento. Então, quando a gente faz um juramento, a gente deve cumprir promessas, juramentos, né? Se a gente coloca Deus como testemunha, a gente deve cumprir. Né? E Salomão ali, como era o rei, ele tinha toda a autoridade, inclusive para mandar matar, né? Coisa que para nós hoje pode às vezes até nos escandalizar um pouco, não é? Mas era o contexto da época. Tá? O rei tinha todo esse poder. Tá? Então, gente, terminamos aí o reinado de Davi. Davi morreu, e nas próximas aulas nós vamos ver sobre o reinado de Salomão. Ele já começa a reinar, e daqui para frente agora a gente vai ver todo o reinado aí de Salomão, muito importante. No começo ele vai ser fiel a Deus, infelizmente depois no final da vida dele ele vai cair na idolatria por causa das santas e benditas mulheres que nós vamos ver, né? Mais para frente a gente vai ver. Amém? Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários, espero que você tenha gostado, e na próxima aula a gente continua nosso estudo bíblico sobre o livro dos reis. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.